mas quando vai passando o tempo, a gente tá percebendo que a gente já passou, tipo, metade, literalmente, né? Metade do ano e a gente não voltou ainda, né? Não aguenta mais, João. Cara, eu não vou nem criticar, tá? A opinião de vocês. Ninguém tava pronto, ninguém tava preparado. Eu entendo, tá certo? Eu não que eu saiba disso, cara. Não que eu saiba. Mas tá difícil, tá? Não tô sabendo nada disso. Pessoal, vamos começar com a chamada, tá certo? Coloquem aí no chat. Ó, essa informação não posso confirmar nada, não ouvi falar nisso. A gente estava pensando, né, que a gente ia voltar em agosto, no máximo em agosto, mas pelo que eu tô vendo, acho que não, infelizmente. Pronto, vamos lá, tá? E algumas pessoas estavam falando um pouquinho sobre o simulado. Pessoal, eu posso até adiantar para vocês, tá? O que é que vai ter no simulado é somente passado perfeito, tá certo? Então, se você pegar aquele slide que eu mandei, tá até lá, vai cair só aquilo, tá certo? No simulado, que vai ter em breve para vocês. Se eu não me engano, é a próxima semana, eu acho. Não li a data, mas é só sobre passado perfeito, só o capítulo passado. Que no caso, capítulo 4, né? Então vamos lá, né? Só para a gente começar. A gente vai só dar uma passada por cima. Eu só estava perguntando, assim. A gente vai só passar por cima das respostas de vocês da página 48 e a gente vai para o tópico de gramática, tá certo? No caso, a gente tem verbos modais, tá? A pergunta diz o seguinte, está da página 48. Assim, can you mention more forms of violence? Ou seja, você pode mencionar outras formas de violência, ou seja, além das que a gente colocou na aula passada. E aí, foi o que vocês pesquisaram, foi o que vocês encontraram? Que outros tipos de violência? Que outros nomes, né, para esse tipo de violência você encontra? Ela pode colocar no chat. De qual, João, você está falando? Você está falando da que vai ter o conteúdo pro simulado? Cara, a data especificamente eu não tenho agora. Eu posso olhar aqui a postagem, a data da postagem no Google Sala de Aula. Deixa eu ver aqui, porque pelo menos com a data fica mais fácil. Foi a postagem do dia 18. Então, se tu for lá no mural, no dia 18 de junho, vai ter esse slide, tá? O conteúdo basicamente é o que tá ali. Passado perfeito, só isso. Pronto. E aí, pessoal, essa é a questão 1. Quais foram as respostas que vocês encontraram? Pode colocando de uma em uma, tá certo? Não precisa você copiar todas que você encontrou, não. Vai deixando no chat que outros nomes, né, de formas de violência em inglês, além daquelas. Que a gente, na aula passada, vimos, né? Sexual, physical, a gente viu também rape, né, que era estupro. Psychological, Sara, muito bem. Psicológica. O que mais que a gente tem? Domestic. Muito bem. A gente tinha também, por exemplo, que a gente pode acrescentar, que estava até nesse tópicozinho amarelo, né? A gente tem murder, por exemplo, que é assassinato, né? Murder quer dizer assassinato, mas também é um substantivo assassino. Tem até uma série que tem um nome assim. Até eu esqueci o nome da série, mas alguma coisa sair, fugir com assassino, aí tem a palavra murder no nome da série. Só que eu esqueci o nome. Mas você poderia, nessa questão, colocar murder, tá? Que é assassinato. E a pronúncia varia. Você pode falar murder, que nem americano fala, você pode falar murder, tanto faz, tá certo? As duas estão corretas. Mas é isso aí. Em geral, eram basicamente essas, né? A gente poderia também pegar algumas desse tópico laranja, como, por exemplo, a primeira, que fala assim, né? Manslaughter, né? Que seria tipo um homicídio, só que é um homicídio sem querer, né? O que a gente chama de crime casual. Você poderia colocar, né? No caso, é assim. Manslaughter. Que é tipo crime casual, tem um nomezinho específico, é não culposo, ou é doloso, alguma coisa assim. Mas em português é aquele crime que você cometeu sem querer. A gente tem assassination, é assassinato. Felony, esse nomezinho que tem aqui nesse tópico amarelo, é felony, você também poderia colocar, que é tipo um crime mais geral. Você não é bem um crime específico. Crime. Letícia, se eu te disser que crime, a palavra crime, ela não se enquadra nessa categoria, porque assim, isso aqui eu poderia dizer que é um falso cognato, porque a gente pega crime e a gente associa a crime, tipo crime mesmo. Só que, cara, na verdade, crime, ele dá tipo uma ideia de, como se fosse um pecado, vamos dizer assim, é um erro seu.
Então, você quer se pedir desculpa, ó, esse foi meu erro, that's my crime, tá certo? Ah, sim, a tradução de felony, ah, sim. Ah, se for nesse sentido, sim. É porque existe literalmente a palavra crime que se escreve desse jeito em inglês. A gente tende a traduzir como crime, mas na verdade é tipo culpa, ou uma coisa do tipo. Não se enquadra nessa categoria. Mas tudo bem, tudo bem. Pronto, era só isso mesmo, só para a gente pegar o que vocês colocaram. De preferência em inglês, tá? Era para ser em inglês, né? Pessoal, eu vou apresentar uma tela, tá? O conteúdo que a gente vai ver, a gente vai acompanhando os dois, tá certo? A gente vai usando o livro e a tela que eu vou apresentar, tá certo? Que é esse tópico Modal Verbs, que vai ser o conteúdo da bimestral, no caso. Deixa eu apresentar uma tela para vocês, para a gente ir aos pouquinhos. Pronto, vocês me confirmam se vocês estão vendo ou se a letra está pequena, que eu posso dar um zoom. Porque eu sei que algumas pessoas usam o celular, pode ser que aí a letra fique pequena. Mas tá certo, tá dando para ver, tá ok para ver? Pronto, dá para ver, né? Não tá tão pequeno assim também. Tá bom. Se tá bom, bora. Então, pessoal, vamos começar definindo, né, o que são esses verbos modais, né? Eu costumo dizer que depois que a gente aprende, né, o verbo to be, que é conteúdo clássico, né, de sexto ano e tal, o outro conteúdo mais prático que a gente encontra é justamente os verbos modais. Eles, assim, e logo iniciando, né, inicialmente, eles são muito mais simples do que os demais verbos, né? Tipo, em inglês a gente tem essas duas categorias de verbos. Os verbos modais são os mais práticos de todos. Ou seja, você praticamente não tem regras gramaticais, você não tem conjugação, eles são super simples, né? Em termos de conceito, né? Eu peguei aqui o conceito do livro, mas eu resumi em algumas palavras para ficar mais fácil. Nós poderíamos dizer o seguinte sobre os verbos modais, né? Eles são verbos auxiliares que modificam o sentido da frase, indicando. Aí vai ver as várias indicações que esses verbos podem ter: possibilidade, capacidade, dedução, dever, proibição, permissão. Em outras palavras, a função deles numa frase é apenas modificar o sentido dela, sobretudo do verbo. E a melhor forma de a gente explicar isso é a gente pegar uma frase em inglês, uma frase simples, e a gente ir modificando ela conforme a gente vai usando os verbos modais. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo simples, nessa frase que está entre parênteses. I study English. Frase super simples, né? Eu estudo inglês. A gente vai ver como que essa frase, como que esse enunciado, né, essa ação de estudar inglês, ela vai se modificando conforme eu vou usando os verbos modais, que são esses aqui. Estão em cima, né, que é o can, could, will, would, may, might, shall, should e must. Tá? São 9 verbos modais. Cada um deles tem uma ideia específica. Por exemplo, o can, vocês já ouviram, eu acho que no 7º ano tem um conteúdo que tem o can. Ele é um verbo modal que a gente usa para expressar capacidade, ou para expressar habilidade para alguma coisa. Então, a tradução, a gente pode traduzir ele como o verbo conseguir ou como o verbo poder. Por exemplo, eu tenho a frase, I study English. Eu estudo inglês. Agora eu quero usar esse verbo modal para dizer que eu tenho a capacidade de estudar inglês. É super simples. Eu vou pegar o verbo, que é o study, e eu vou colocar o verbo modal antes. Então, I can study English é como se você estivesse dizendo, eu posso estudar inglês, eu consigo estudar inglês. E detalhe, ele sempre vai estar ao lado de um verbo. Para tipo, 99,9% dos casos. Ele vai estar ali só para agregar esse sentido, né? Então, I study English, eu estudo inglês. I can study English, eu sou capaz, eu posso, eu tenho possibilidades, né? Eu consigo estudar inglês. E a gente vai vendo que cada um deles vai tendo a sua tradução. Por exemplo, o could, a gente geralmente traduziria como poderia. E como é que eu modifico aquela frase, né? Como é que eu falo assim? Eu poderia estudar inglês. Super simples. I could, ele não se modifica, né? Ele não tem conjugação. I could study English. Nossa, é um W aqui. I could study English. Eu poderia estudar inglês. E detalhe, não tem, por exemplo, quando você vai mudar de pronome, né? Porque é muito comum, quando a gente está estudando os verbos em inglês, a gente aprende que lá na terceira pessoa os verbos tendem a sofrer uma conjugação. Sim, ô Sara, eu vou fazer assim, eu vou também, tá? Eu vou pegar, eu acho que eu vou converter para PDF.
que eu acho que é um formato melhor para vocês terem acesso. Eu vou converter para PDF e eu vou jogar lá no grupo, no Google Sala de Aula. Eu vou até colocar no grupo do WhatsApp, que eu acho que também fica melhor para algumas pessoas, certo? Mas vou colocar. Então, nesse caso, eu poderia simplesmente traduzir essa frase como, quero colocar aqui, eu poderia estudar inglês. Pronto, a primeira observação que eu tenho é o seguinte, eu vou aqui voltar para o chat, tá? Vou usar um exemplo, vou colocar aqui no chat um verbo normal, um verbo que não é modal, tá? Não é nenhum dos verbos que a gente está estudando, só para vocês verem como eles não sofrem conjugação. Por exemplo, eu tenho, aí no chat, né, eu tenho o verbo need, que é o verbo precisar. Vamos supor que eu quero construir a seguinte frase, eu preciso estudar inglês. Por exemplo, ela ficaria assim, I need to study English, tá? Agora, se eu mudasse de pronome, vamos supor que fosse usar ela em inglês, né, que é she. She, ela precisa estudar inglês, né? She needs to study English. O que aconteceu nessa frase? O verbo need, ele sofreu uma conjugação de terceira pessoa. A gente acrescentou o S. Se a gente fosse usar um verbo modal, com o pronome she, por exemplo, a gente não precisaria utilizar. Vou usar o can, né? Por exemplo, vou dizer o seguinte, ela pode ou ela consegue, né, estudar inglês. Seria simplesmente assim, she can study English. Nunca she cans. Essa conjugação do S, né, she cans, ela não existe para verbo modal. Eles são tão práticos que nem conjugado precisa. Só precisa colocar ele lá, independente do pronome que tu vai utilizar. E outra coisa boa, né, sobre verbos modais, eles não têm conjugação de passado, de particípio, eles literalmente significam o que está na tradução deles. E eles não têm modificações de nenhum gênero possível, tá certo? Pronto, vamos para frente. A gente tem o could, que a gente sempre dá o sentido de poderia. A gente tem, por exemplo, o will, que vocês estudam, já viram que ele indica o futuro, mas pouco foi dito que ele era também um verbo modal. Mas ele é sim, tá? Para o inglês ele é considerado um verbo modal. E é aquele verbo modal que não tem tradução, né? A gente já viu isso. A utilidade do will é simplesmente modificar o sentido do verbo. Por exemplo, eu quero dizer a seguinte frase. Eu estudarei inglês. Simplesmente eu digo I will study English. Sim, I will study English. De novo, esse detalhe, ele nunca tem tradução, tá certo? Ele simplesmente está indicando que o verbo estudar está no futuro. Por isso que a gente pode traduzir assim, né? Eu estudarei inglês. Pronto, então o will é o verbo modal que indica o futuro. Por exemplo, o would, nesse caso. É um verbo modal também, que a gente viu quando a gente estava estudando sobre condicionais. E ele também é um verbo modal que, infelizmente, ele também não tem tradução. Então, não adianta a gente tentar traduzir ele, tá certo? A função dele é simplesmente modificar o tempo do verbo. E, no caso, isso a gente já viu, né? A gente usa o would para indicar que o verbo está no futuro do pretérito, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, I would study English, eu simplesmente estou querendo dizer o seguinte, eu estudaria inglês. Caso a função dele foi apenas modificar, né? Como se o would ele fosse esse ia, né? Como é a modificação do verbo. Então vamos lá. E vocês perceberam que eu estou apenas mudando o verbo modal, né? Porque eu estou falando o seguinte: I can study English, não mudei nada na frase. I could study English, também não mudei nada na frase. I will study English, frase também do mesmo jeito. E aqui eu estou no would. I would study English. Ou seja, zero modificação. Sim, é para você ver como é tão prático que chega a ser besta, né? Você simplesmente vai mudando o verbo modal conforme tu quer mudar o sentido da frase, tá? Ele não tem segredo mesmo, tá? Por exemplo, a gente tem o may, né? Aqui essa categoria que eu vou explicar agora, né? May, might, shall, should, eles são um pouquinho mais difíceis porque eles geralmente não têm uma tradução tão específica, né? É melhor você aprender o seguinte, pela ideia que ele quer passar do que pela tradução. Vou dar um exemplo. Esse may, a gente pode dizer que ele dá uma ideia de possibilidade ou de permissão. Vamos ver como é que isso fica numa frase. Eu vou pegar aquela mesma frase que eu estava usando no começo, né, com o verbo study English, vou escrever com may, né? I may study
English. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Coloquei o may antes do verbo. Aí depende de você, tá? Não tem uma tradução específica, mas a ideia que eu estou querendo passar é a seguinte, que eu, até botar entre parênteses, talvez, ou possivelmente, estude inglês. Ou seja, aqui a gente não se preocupa com a tradução, mas a ideia que o MEI está passando é que existe uma possibilidade de eu estudar inglês. É como se eu estivesse dizendo também assim, eu posso estudar inglês, ou pode ser que eu estude inglês, né? I may study English. Pronto, Ítalo, a gente poderia colocar como pode, tá? É porque fica estranho, né? Eu posso estudar inglês, a gente geralmente usa o verbo poder no sentido de possibilidade, de ser capaz, desculpa, de capacidade, é de ser capaz de fazer alguma coisa. Mas se você colocar na sua cabeça, né, que você pode usar o pode nesse contexto do meio de possibilidade, dá certo, tá? Mas a dica que eu dou para você é que é mais importante você entender o sentido que ele quer dar do que a tradução necessariamente, tá certo? Então pronto, esse foi o primeiro sentido que a gente pode usar o may, né, de possibilidade. Mas a gente também pode usar esse may para pedir permissão. No caso é tipo uma segunda tradução, que é muito comum quando a gente está estudando, tipo, inglês de quinta série, né? Quando você vai pedir para ir ao banheiro, como é que ensina para a gente? May I go to the bathroom, né? Eu posso ir ao banheiro, né? Ou seja, eu estou usando o may para fazer uma pergunta e aqui a função dele é simplesmente pedir permissão. É como se eu estivesse perguntando, eu posso ir ao banheiro? Dessa vez o verbo poder já fica mais redondinho na tradução, né? Fica mais fácil de traduzir assim. Mas é só para vocês entenderem que a gente pode ter dois sentidos para ele, tá? Existe também isso que eu ia explicar também, tá? Essa seria a forma gramaticalmente correta de tu pedir permissão, tá certo? O verbo correto para tu pedir permissão é o verbo may. O que acontece? Isso começou a acontecer com o seguinte, porque o verbo can, ele também indica poder. Com o tempo, isso aconteceu naturalmente dentro dos falantes, né, no uso prático da língua. Os falantes começaram a utilizar o can para substituir quase todos os verbos modais. Mais para frente a gente vai ver isso. Como vários desses verbos, a gente poderia pegar o can e substituir. Por exemplo, can I go to the bathroom? Vou pegar a tua frase, ô Ítalo. Eu posso ir ao banheiro? Por que isso não estaria 100% gramaticalmente correto, né? Porque lá no fundo mesmo do sentido, a palavra can, ela indica ser capaz de fazer alguma coisa. Então, quando você pergunta, eu posso ir ao banheiro usando can, é como se você estivesse perguntando se você é capaz de ir ao banheiro. Mas acaba soando uma pergunta meio retórica, porque claro que você é capaz, né? Você tem duas pernas, você pode se levantar, entendeu? Então, o sentido lá no fundo mesmo do can é só de possibilidade de ser capaz. Só que assim, isso, então, só que com o tempo, pessoal, esse can, pelo uso mais simples dele, ele começou a ser usado também para pedir permissão. É tanto que não está errado na prática, né? Não está errado você chegar e dizer assim, can I go to the bathroom? Tudo bem? Né? No fundo, se você falar assim, se você falar diante de um nativo, can I go to the bathroom? Ele vai entender, tá certo? Ele não vai criticar, e ele não vai ter nenhum problema de comunicação, tá certo? Mas é só um detalhe, tá bom? Então, eu já estudei com ele, tá certo? Há vários e vários anos atrás e era assim também, tá bom? Eu só não faço isso com vocês porque eu ficava com pena dos meninos da sala. É por isso que eu nunca apliquei isso com vocês, tá certo? Já até pensei, mas não. Eu sofri tanto com isso que eu não vou fazer isso não. Por isso que eu isento os meus alunos disso, tá certo? Sim, eu passei por isso, tá certo? Nunca mais, eu nunca vou fazer isso com ninguém, tá bom? A gente quase fazia na sala para não falar. Que a gente ficava com vergonha, né? Ah, não vou falar, não sei o quê. A gente prefere ficar sem ir do que dizer. Vamos lá, né? Mas vocês entenderam o porquê que a gente também pode usar o can, embora lá no fundo o correto seria may, né? Vocês entenderam, né? A ideia. Pronto, pois vamos lá. Vamos para frente. Ah, detalhe. Você também vai ver, inclusive vou até acrescentar também aqui no sentido de may.
Às vezes, algumas pessoas traduzem esse may no sentido do verbo dever. Tipo, não é muito comum, tá certo? Mas você vai ver, você pode encontrar alguns professores ensinando isso, e não é que vai estar errado. Tipo, não vai estar errado, mas também não é tão comum. Que, por exemplo, se eu falasse assim, né? I may study English. A mesma frase que eu usei lá em cima, né? Nesse caso, eu poderia lá no fundo, né? Lá no fundo, esse may poderia ter o sentido de dever também. É como se eu estivesse dizendo assim, eu devo estudar inglês. Como se fosse um dever, tá? Não é muito comum, tá certo? Se você quiser, nunca quiser usar o may nesse sentido, tudo bem e nem vai fazer diferença, tá? Até porque existe um verbo modal que fala do dever mais especificamente. No caso, a gente vai ver depois qual é. Mas eu vou deixar aqui, vou até colocar entre parênteses, só para você saber que é uma observação, né? Não é bem uma coisa que você deve seguir, tá? Pronto. O próximo verbo modal que a gente tem, ele é o might, tá? Ele tem dois significados. Um deles, a gente não vai estudar aqui, que a gente vai ter um conteúdo, acho que é lá no capítulo 7, eu acho, que a gente vai ver o outro sentido do might, mas, por enquanto, pra gente, o sentido do might vai ser só isso aqui, possibilidade. Você vai dizer, ué, mas é o mesmo sentido de may? É. Mesma coisa, tá certo? O might também é usado para dar sentido de possibilidade. Então, tanto faz você dizer, exatamente, Sara. Então, tanto faz você dizer I may study English ou I might study English, tá? Eu vou só dizer que esse might, ele é mais, nesse sentido de possibilidade, ele soa mais natural, né? Assim, I might study English. Eu posso estudar inglês. Alguns professores fazem o seguinte, né? Porque como a tradução é uma coisa complicada, às vezes algumas pessoas tendem a traduzir esse might, vou até colocar aqui uma observaçãozinha, né? Esse might como talvez. Se você parar para pensar, essa tradução ela não é tão ruim, né? Vamos pegar essa frase, I might study English. Vamos tentar traduzir esse might como talvez. Eu talvez estude inglês. Tá dando a ideia de possibilidade? Tá. Né? O sentido ele tá certo. Mas por que que eu vejo alguns problemas nessa tradução? Porque, se você for observar o might, no contexto que a gente está estudando, ele é um verbo, né? Ele é um verbo modal, mas ele é verbo. A tradução de talvez, se você for pegar a classe gramatical do talvez, o talvez é um advérbio. Então, soa estranho você pegar um verbo e você traduzir ele como um advérbio. Tipo, dá um conflito na tradução. Em termos de sentido, não vai mudar nada, tá certo? Vai dar a ideia de possibilidade do mesmo jeito. Mas eu preferiria traduzir como eu posso estudar inglês. Eu traduziria assim. Posso estudar inglês. Desde que você se atente, né, para que esse posso tá dando uma ideia sempre de possibilidade, tá? Isso você pode aplicar de diversas formas. Por exemplo, eu não sei se eu vou, por exemplo, viajar amanhã. Eu poderia dizer I might travel tomorrow, né? I might travel tomorrow. Super simples. Eu talvez viaje amanhã ou possivelmente eu viaje amanhã. Você pode traduzir também como assim? Pode ser que eu viaje amanhã, tá certo? A tradução ela nem é tão importante nesse caso. Pronto, o que a gente tem? O próximo verbo modal é o shall, tá certo? Ele também não tem muita tradução, tá certo? A gente não traduz ele de muitas formas, mas ele equivale ao a do futuro, que é um futuro arcaico, tá certo? É quando você vai falar que você vai fazer uma ação no futuro, mas aquela ação é uma promessa. Eu vou até deixar também entre parênteses, tá? É uma promessa. Por exemplo, você vai prometer para você mesmo que você vai estudar inglês. Isso aí, Sara. Eu lembro que eu tinha até comentado um pouquinho sobre isso em alguma aula que eu não lembro. Tipo, I shall study English. I shall study English. Eu poderia traduzir como eu hei de estudar inglês, né? Estudar inglês. No sentido de que aquilo é uma promessa que você fez, né? Para você mesmo ou você fez para alguém. Eu hei de estudar inglês. Né? I shall study English. O que você vai ter alguns problemas é que hoje em dia o shall, como ele é meio arcaico, eu vou até colocar uma observação. Ele é usado, inclusive essa observação ela está no livro. Eu nem preciso colocar aqui, porque ela está no livro, mas eu vou deixar só para não deixar em branco, tá certo? Então assim, usamos o shall apenas para I e we, para dois pronomes, né? I e we. Qualquer outra construção, né, do shall com outro pronome vai soar um pouco arcaica, né, um pouco fora de tempo.
Mas hoje em dia existem várias expressões, sobretudo no inglês britânico, né, que eles usam shall para tipo, fazer um convite para uma pessoa. Inclusive, soa até meio estranho. Por exemplo, quando eu digo assim, shall we study English? Vou colocar assim, shall we study English? Nesse sentido, é como se eu estivesse convidando uma pessoa. Né? É meio que uma exceção. É tipo assim, que tal estudarmos inglês? Ou então um convite, tipo, vamos estudar inglês? Assim, então muitas vezes você pode encontrar esse shall no sentido de convite, tá? Mas você vai dizer, nossa, mas está meio confuso. Eu vou dizer o seguinte, não se preocupe com o shall. Ele é uma forma de verbo arcaica, tá certo? Você não vai encontrar isso, não vai ser frequente. Você raramente vai ver uma frase usando o shall. A gente estuda porque tem que estudar mesmo, mas você não precisa nem se preocupar com isso. Por exemplo, o próximo verbo modal que a gente tem é o should. Esse sim é útil, tá certo? Muito útil. A tradução dele vai ser sempre deveria. Sempre, em qualquer contexto, né? Eu vou pegar aquela frase que eu coloquei no começo, né? Eu estudo inglês e agora eu vou modificar ela. I should study English. I should study English. A gente traduz como eu deveria estudar inglês. No caso, é um dever, né? Eu deveria estudar inglês. Então, esse should vai ser mais fácil porque essa vai ser a tradução dele sempre, né? Vai ser sempre deveria. Eu nunca vi ele em outro contexto, tá? Vamos lá, vamos passar para o último, né? O último, o must, ele dá uma ideia também de dever, né? A gente também pode trazer ele como dever, mas muitas vezes no sentido de obrigação, né? Ele expressa geralmente uma obrigação. Por exemplo, eu vou pegar a mesma frase e vou dizer I must study English. I must study English. Eu devo, ou então eu tenho uma obrigação de estudar inglês, né? Eu devo estudar inglês. Ele soa sempre mais forte que os outros. Geralmente, quando você vai mandar, ou você vai dar uma ordem para alguém, tipo, faça isso, você deve fazer aquilo. Geralmente é muito bom você usar o must, por exemplo. Se eu quiser dizer para você, você deve estudar inglês no sentido de que é uma obrigação sua e você necessita disso. Eu digo, you must study English. Você tem que estudar inglês, você deve estudar inglês, você precisa estudar inglês. Qualquer tradução é aceitável, contanto que a ideia seja de obrigação, de dever ou de obrigação. Certo? Alguma dúvida em termos de uso dos verbos modais? Alguma observação? Algo que você não entendeu? Algo para repetir? Não? Então, tranquilo, né? Basicamente, a grande lição que você vai ter é a seguinte: são verbos que não sofrem conjugação de nada. Eles simplesmente são fixos. Ele vai do jeito que ele está aí, é o jeito que tu vai escrever. Tu não precisa se preocupar com nenhuma regrinha gramatical, tá? Vou só explicar agora no livro, tá certo? Tem uma explicaçãozinha no livro, ele dá umas observações pra gente. Inclusive, eu queria que a gente fosse para a página 48 para acrescentar as informações. Na página 48 fala assim, tem uma definiçãozinha de verbos modais, que eu nem vou ler ela, porque eu já coloquei no documento, então a gente pode pular ela, tá? A gente vai para esses tópicos que tem número 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Tá dentro do tópico gramática. O tópico 1, né, a observação número 1 diz o seguinte: They do not have participle or infinitive forms. Isso eu já falei, né? Eles não têm, traduzindo, né? Eles não têm particípio e nem infinitivo. Ou seja, você nunca vai ver, por exemplo, can. Você nunca vai ver caned com ed. Né? Que a gente aprendeu que o ed ele serve tanto para o passado simples, como ele também serve para o particípio. Os verbos modais eles não vão ter essas formas. Então, o can vai ser can para sempre. Né? Nunca vai ter canned, cane ou qualquer variação. O número 2. Que bom, facilita bastante, né? O número 2 diz assim: They do not take the ending as in the third person singular. Isso eu já falei também. Traduzindo diz assim, né? Eles não têm ou a terminação de s, né, na terceira pessoa do singular. Isso eu já expliquei, né? Os verbos normais, quando tu vai para a terceira pessoa, tu precisa acrescentar um s ou uma s, dependendo da regra. Os verbos modais não, tá? Você pode falar she can, sem problema. She should, she would, e por aí vai, né?
Você não precisa colocar o S depois. Isso que deixa eles mais simples ainda, né? O tópico 3 fala assim: They do not have a past form. Também já comentei, né? Eles não têm uma forma no passado. Não precisa nem repetir, né? Número 4 diz assim: The negative is formed by adding of not. Por exemplo, esse é importante, tá? Vou usar também o chat para explicar. Quando a gente vai construir as formas negativas dos verbos modais, a gente não precisa de verbos auxiliares. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma frase que a gente utiliza usando os verbos normais. Vou pegar uma frase que eu coloquei lá em cima, que era essa daqui. Eu preciso estudar inglês. I need to study English. Era essa frase que eu tinha deixado. Como o need, o verbo need, né, ele não se trata de um verbo modal, se a gente fosse fazer as formas negativas, a gente ia ter que usar os verbos auxiliares, né? Só você lembrar. Quando a gente está falando do presente simples, o verbo auxiliar é o do. Quando a gente quer fazer a forma negativa, a gente faz o quê? Do not. Então ficaria assim: I do not need to study English. Ficaria assim, a forma negativa, né? I do not, ou I don't, porque é a contração deles, né? I don't need to study English. Eu não preciso estudar inglês. Bem, quando a gente está falando de verbos modais, você não precisa desse do not, ou desse don't. Você nunca vai precisar deles. Eu simplesmente diria assim: I cannot study English. Mais simples ainda, eu pego só o not e coloco depois do verbo modal. Ou seja, eu não consigo estudar inglês, ou eu não posso. Ou seja, eu não sou capaz de estudar inglês. I cannot study English. Você quer construir a frase, por exemplo, eu não deveria estudar inglês. I should, né, que é o verbo modal para deveria. Você coloca o not e continua, né? I should not study English. Ficaria assim, né? I should not study English. Existe também, você pode, se você quiser, você pode fazer o que a gente chama de contração, né? Que, por exemplo, esse cannot, você pode, se quiser, escrever assim. Can't. Então, você pode contrair. Esse should not que eu coloquei, né? Se você quiser escrever assim, shouldn't, você também poderia, né? I shouldn't study English. Eu não deveria estudar inglês. Ou então você, né? You shouldn't study English. Você não deveria estudar inglês. Simples, né? Vocês entenderam como é que a gente forma negativa? É só tu pegar um not e colocar depois do verbo modal. Só isso, basicamente. Ficou claro? Sim ou não? Letícia, se você entendeu, tá? Pronto, eu explico, tá, Sara? Pois não, eu vou usar o Word para explicar. Sem problema. Se ele abrir aqui, né? Pronto, abriu, mas tem uma tela preta no meio. Pronto, o que eu estava explicando era o seguinte, tá? Quando você quer construir as formas negativas, ou seja, você quer negar, você não precisa usar, por exemplo, verbos auxiliares, que nem os outros verbos. Quando você vai fazer a negativa dos verbos modais, você só precisa colocar o not, tá? Vou pegar a frase que está aqui no slide. No slide não, na verdade no Word, tá? A primeira frase eu coloquei foi o seguinte: I can study English, ou seja, eu posso estudar inglês, ou eu consigo estudar inglês. Agora vamos supor que eu quero fazer a forma negativa disso. Como é que eu escreveria? I can not study English. Qual foi a única diferença que eu fiz, né? Qual foi a única modificação? A gente só precisa acrescentar o not depois do verbo modal. Basicamente isso. A gente não precisa do don't, do not, como a gente usava no presente simples. A negativa dos verbos modais é simplesmente o not depois dele. Certo? Quer dizer o seguinte, ela não pode estudar inglês, ou ela não consegue. She, né, ela, cannot study English. Pronto. O que eu tinha explicado também é que se você quiser, você pode fazer o que a gente chama de contração. Em vez de escrever cannot, assim, né, separado, você pode escrever can't, tudo junto. Assim, can't.
Certo? Então, eu poderia dizer assim, she can't study English. Ela não pode estudar inglês. Travando, não sei, deixa eu perguntar ao pessoal. E aí, pessoal de vocês, tá travando? Tá não? Acho que é só o teu mesmo, Letícia. Por exemplo, só pra gente, às vezes, né? Só pra gente exercitar, tá certo? Vamos pegar outras frases. Essa frase que eu coloquei embaixo, né? I could study English, que a gente traduziu como eu poderia estudar inglês. Se eu quisesse fazer a forma negativa, simplesmente seria assim: I could not study English. Eu não poderia estudar inglês. Se você quiser escrever I couldn't, né, a contração dele, você também pode, tá? Assim. I couldn't study English, tá? E os demais, que a gente já viu, futuro, né? I will study English. Eu estudarei inglês. Você pode simplesmente escrever assim. I will not study English. Né? Eu não estudarei inglês. Esse daqui, I would study English. Eu estudaria inglês. Poderia dizer que eu não estudaria. I would not study English. E assim por diante, certo? O may not. O might not. O shall not. O should not. E o must not. Certo? Alguma dúvida? E aí? Tá fácil? Tranquilo? Tá, que bom, né? Então vamos lá. A gente tem, deixa eu ver aqui a hora. Até agora tudo beleza. Dá bem, né? Aqui a gente tem essa tabelinha que você está vendo no livro, na página 49 de vocês. Aqui também ele explica basicamente o que eu falei, só que ele coloca outros exemplos, tá? Se você quiser dar uma olhada, eu dei aqui a forma mais prática possível. Você pegar a palavra e você colocar a tradução da palavra. Aqui no livro ele está dando alguns usos, por exemplo, lá no may ele está colocando assim, may a gente usa para possibility e permission, aí ele vai colocar 2 exemplos. Se você quiser dar uma olhada nesse quadro, beleza, tá? Mas não precisa, tá certo? Eu meio que sintetizei, eu peguei isso aqui, eu peguei a informação e tentei deixar ela o mais direta possível, tá certo? Pronto, tudo bem. Fica à vontade, tá certo? Mas é bom você dar só uma olhadinha para você ver as situações de uso, né? A palavra possibility, permission, lá no must, né? Que tem obligation, logical deduction. É bom dar uma olhadinha. Pronto, deixa eu ver a hora. Pronto, para casa, pessoal, eu ia deixar só uma questão. Que no caso era um, mas eu estou pensando em fazer o seguinte: como a gente começou agora, eu queria ter feito a um com vocês, fazendo junto, para pegar o jeito e depois deixar para casa. Vou fazer o seguinte: a única atividade para casa vocês vão ter é simplesmente estudar, tá certo? Eu não vou passar na atividade não, tá? Vou dar uma folguinha para vocês. E na próxima aula a gente resolve as questões, certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto, é isso aí, tá, pessoal? Até mais, tá? Até a próxima aula.